Olá, queridos amigos ouvintes do nosso CesaCast. Aqui é a Paty e hoje falaremos sobre um tema muito especial que toca o coração de todo empreendedor. Do sonho à realidade, desafios, superações e a busca por escala das startups. Empreender no setor de tecnologia é uma jornada repleta de desafios. No episódio de hoje, vamos explorar o que realmente diferencia startups que conseguem transformar sonhos em realidade e como superar as adversidades no caminho. Hoje vamos explorar o que diferencia as startups que transformam seus sonhos em realidade, o que é necessário para superar os desafios inevitáveis e continuar avançando. Nossos convidados vão dividir histórias aqui de superação, representando aqui duas startups inovadoras e aceleradas pelo Cesa. Vão falar sobre os momentos decisivos que marcaram suas trajetórias e lições que aprenderam ao longo do caminho. Se você está no processo de construir um produto ou pensando em como escalar sua startup, esse episódio é para você. Prepare-se para uma conversa cheia de insights e aprendizados práticos. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Para enriquecer nossa conversa, hoje temos aqui representantes dessas duas startups que comentamos, né, que são incríveis e que estão desbravando caminhos inovadores e fazem parte do nosso portfólio de investidas, além de um representante do nosso time de Ventures do Cesa. Sejam super bem-vindos, pessoal. O pessoal vai se apresentar aqui para vocês, mas eu estou aqui com o Fernando, que é co-founder da Volio Audiobooks, com a Juliana Frota, que é co-founder da ED Seguros, e com o Gulu, que é a nossa analista aqui da área de Ventures do Cesa. Empreendedores, vocês podem aí se apresentar um pouquinho para que nossa audiência possa conhecer um pouco melhor vocês? Claro. Primeiras damas. Primeiras damas, obrigada. Bom, eu sou Juliana Frota, como você falou, eu trabalho na área financeira já há 20 anos, mas eu fiz algumas mudanças ao longo da vida, comecei na área de comunicação, me apaixonei pelo mercado de seguros, mercado de investimentos e desde a comunicação eu estou atuando nesse mercado. E há 8 anos eu estou empreendendo. E há 1 ano nasceu a ED Seguros. Então, a gente está aí trilhando essa vida empreendedora já há um bom tempo, com muitos desafios, sem dúvida. Vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite. Que maravilha. Vamos super aí já querer saber tudo sobre a ED Seguros também. Eu sou José Fernando Tavares, fundador da Volio Audiobooks. Minha história é bem diferente. Eu trabalho muito com editoras. São há anos que trabalho no mercado editorial, em geral. Tenho já uma outra empresa que trabalha mais específico na área de produção de livros digitais e nesse contexto nasceu um pouquinho a ideia aí da Volio, sobretudo em parceria com a minha esposa, Juliana, que também é Juliana, né? Que encarou esse desafio de criar uma startup que vai aí trabalhar com áudio, né? Minha formação é toda humanística. Eu, inclusive, era o sacerdote, padre, né? Então, nada a ver, né? Mas daí... Isso tem vantagem, né? Exato, eu nada a achando ver. que tinha mudado de área. Assim. Não, eu mudei, se falar mudar de área, fui eu que mudei de área. Mas sempre envolvido com livros, com cultura, com produção editorial, inclusive, quando estava ainda dentro no ministério, né? E toda essa parte. E sempre trabalhando com parte editorial, com livros no Brasil, trabalhando nessa área com as editoras, formação, cursos, etc. Então, um pouco esse é o contexto. E sempre amei tecnologia. Então, digamos assim, eu trabalho com livros digitais e com audiobooks, une muito essas duas áreas, né? A parte de humanas e a parte de tecnologia. Um pouco esse é o meu background. Mas para dar certo uma empresa de tecnologia, precisa de alguém que saiba fazer gestão e que sabe mexer com números. Ali a Juliana, minha esposa, que é quem cuida dessa parte, né? Que maravilha. A Juliana, inclusive, está aqui nos nossos bastidores, pessoal. Então, estamos aqui também falando com os dois, né, que estão aqui representando a Volio. Muito legal. São 2 empreendedores em casal também, Exato. né? Porque eu comecei a empresa também com que elas. é difícil dar certo, sabe? Né? A gente vinha conversando. Trabalhar juntos, juntos. Trabalhar junto. A gente vinha também. conversando, inclusive, no táxi, que é difícil dar certo. E mesmo dando certo, às vezes tem seus perrengues ali. A gente acaba, às vezes, levando alguma coisa para casa, né? Quando não se deveria, ter essa história de que tem que separar.
Isso é muita história, porque na realidade você acaba... Vivenciando tanto, né? Que tá você compartilhando. está ali dentro. Tá no dia a dia. Mas uma coisa que eu entendo é que quando a mulher manda, funciona. E É o isso, Nelson tá? fala a mesma coisa. Exato. É só me obedecer. Nosso episódio se encerra aqui, que essa foi a principal dica. Não, mas a parte de brincadeira é verdade. Eu cuido mais da gestão da outra empresa, da primeira empresa, e a Juliana cuida da gestão da... E isso funciona e tem funcionado bem. Como diz, às vezes com os acertos e desacertos. Geralmente, quando eu dou meus palpites, eu erro, né? Então, você já aprendeu que tem que ouvir a Juliana, porque Exato. ela é duplamente, ela tem que Exato. mandar Não duplamente. sei, Porque, além gente. de tudo, se chama Juliana. mas tem um eu nome acho que perfeito. Exato. Gulu, também se apresenta e fala um pouquinho também, né? Como é que o César, enquanto, né, parceiro aí, fomenta, né, justamente esse crescimento, né, junto com a Volio, com a ED Seguros. Primeiramente, Paty, obrigado pelo convite, né? É muito bom aqui estar com Juliana e Fernando, representando o time de eventos do César. Né? O César, que tem uma longa história aí de atuação com startups. Nós somos um centro de inovação com 28 anos de história e acredito que desde os primórdios aí do César, a gente já vem de alguma forma se conectando com negócios de tecnologia. No início nós fazíamos aceleração clássica, que a gente chama, que são programas de aceleração de negócios, e recentemente a nossa área de Ventures vem atuando no modelo de Tech Venture Builder, né, que é um modelo onde o César, com toda a expertise técnica que nós temos, né, de ser um centro de excelência em tecnologia, atuamos desenvolvendo produtos para startups. Então nessa nossa nova jornada, digamos assim, que iniciou em 2022, nós já investimos em novos negócios, entre eles ED Seguros e Volio, e eu estou aqui representando um time muito competente, um time que vem aí desbravando esse horizonte com esse modelo inovador, né? Inovador no sentido de mercado mesmo de startups, né? Nós temos hoje muitas venture builders no Brasil, mas com expertise em tecnologia, né, nós estamos se destacando. Então, eu acho que eu me apresentei, me chamo Gulu, né? E todo mundo me conhece por Gulu, fica mais fácil assim. Eu não sou empreendedor, nem casal também, mas eu tô aqui, mas eu tô aqui representando um time massa que é o time de Ventures. Muito joia. Bom, vamos começar pelo começo, então, né? Que é essa validação da ideia. Como foi o processo de validação da ideia inicial de vocês, pessoal? E vocês podiam falar, assim, desde o conceito até o produto final, quais foram as principais estratégias e caminho que vocês perseguiram? Bom, eu começou comigo e com o Nelson. A gente, quando resolveu empreender, a gente começou a trabalhar com seguros inicialmente e depois acabamos ampliando para a consultoria financeira, né? E aí, quando a gente estava conversando com os clientes, a gente percebia que eles não tinham educação financeira e não entendiam muito o papel do seguro. E aí, quando a gente falava do seguro dentro de um contexto de planejamento financeiro familiar, ele fazia muito sentido. Então, nós começamos a trabalhar com estruturando essa empresa de consultoria. Foi aí que, nesse processo, a gente conheceu a Empreender Dinheiro, que é aqui de Recife. Nos aproximamos deles primeiro como clientes, porque eles tinham esses dois pilares na época do investimento e da gestão. A gente agregou ao nosso modelo com o seguro e passamos a atuar com essas três vertentes. E aí eles nos convidaram para ser sócios e fundar a ED Seguros para levar essa solução para todo o ecossistema da empresa, porque eles têm um pilar que é a formação de planejadores financeiros independentes, de consultores financeiros independentes, e tem também uma atuação de consultores próprios, onde a gente atende o cliente final. E aí, nesse processo, a gente começou a fazer uma coisa que ninguém fazia, porque a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a independência. Então, nós construímos parcerias com 10 seguradoras do mercado, focado em seguro de vida e de renda. E aí a gente começava a olhar para a necessidade do cliente, entender o que ele precisava de seguro, olhar para essas 10 seguradoras, fazer um leilão inverso, onde eu identifico quanto custa cada proteção que a pessoa precisa e faço uma análise combinatória disso. Então, o nosso modelo ele foi sendo testado muito no formato alfaiataria, que eu brinco dizendo. Porque hoje a gente já faz isso, né? A gente já tem 265, se não me engano, clientes ativos nesse modelo de alta costura, porque o processo é muito manual. O mercado de seguro se digitalizou muito
com a pandemia, mas ainda tem muita coisa para ser feita, então não existe sistema hoje para fazer isso, e aí a gente só conseguiria ampliar essa atuação, levar isso para outros players no mercado com tecnologia. Então a gente validou, as pessoas hoje, quando a gente roda nosso modelo, tem economias aí no seguro, quando ela já tem de 20% a 68%. Então muitas vezes a pessoa está com todas as proteções dela dentro de uma única seguradora, e isso gera um custo maior, porque nem toda seguradora tem aquele melhor preço para aquele perfil de pessoa. E quando a gente faz essa análise, a gente traz uma eficiência muito grande. Então, o modelo, ele entra agora com tecnologia, mas ele começou já validado, porque tem demanda, tem uma necessidade, o mercado não tem muita transparência, as pessoas não conhecem. Então, foi assim que a gente testou. Que ótimo, muito bom. E vocês, Fernando? Olha que interessante, eu acho que o nosso modelo é muito parecido, né? Em contexto totalmente diferente. Mas é sempre aquela ideia de que nasce nessa ideia do manual, do alfaiataria, ainda do algo meio feito na mão, né? Artesanal. Né? Artesanal, vamos chamar assim, que você valida o teu produto, né? Eu já trabalhava, como eu disse, na parte editorial, e um amigo meu, aliás, um querido amigo meu da Bookwire, que é uma empresa que faz distribuição de audiolivro, conversando, assim, numa conversa informal, ele falou, estamos com um problema, nós contratamos uma empresa para fazer audiolivros com IA, mas é muito ruim, não funciona, as editoras não querem. E daí eu conversei com a Juliana e falei, vamos pensar, eu já vinha estudando, trabalhando um pouco nessa parte de IA, que é uma área que me interessa muito, vamos pensar uma solução aqui. E a gente fez um protótipo na unha, vamos dizer assim, usando algumas tecnologias, e deu certo, gostaram. Tanto que a gente já assinou um contrato logo de cara. Na realidade, a ideia da startup nasceu justamente desse contrato. Quando eu vi que eles queriam assinar um contrato com a gente, eu falei, pera lá, o negócio aqui é bom, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. E aí a gente começou a fazer a produção, ainda muito manualmente, entendendo o que o cliente quer. Por exemplo, esse ano a gente já faz, a gente chama de serviço premium, porque a gente prepara todo o material, o cliente manda um livro, a editora manda um livro, a gente analisa, vê qual voz funcionaria melhor. É um trabalho mesmo de estúdio, de gravação praticamente, mas feito com voz, com IA. Vê qual tecnologia funciona, descobre os problemas daquele texto, como a narração vai ficar melhor, qual voz vai ficar melhor. Então, tudo manualmente, né? Então, só que isso obviamente não dá escala, né? Mas a gente valida o produto, a gente entende que, existe um mercado ali, estão interessados e eles não querem qualquer coisa, eles querem uma qualidade alta. Como é que nós vamos escalar? Nesse contexto, eu conheci o Derek, ele trabalhava, inclusive, aqui no César, né? E eu conheço ele desde 2011, quando ele trabalhava na Saraiva. Conhecemos ali no contexto editorial, que era o contexto dele também. E a gente sempre permaneceu com uma amizade durante os anos. Eu chamei ele e falei, cara, me dá uma luz, me dá uma consultoria, me dá uma mentoria aí, porque eu quero organizar isso aqui. E foi dali que a gente até passou a conhecer o César, né? E daí... é um querido, inclusive, né? Um Exato. abraço gigante aí para Débora. Que agora atualmente é o sócio na Volio, né? Porque daí, obviamente, eu trazer ele para dentro, né? E a ideia era pegar todo esse conhecimento que a gente adquiriu manual para passar numa plataforma. Porque imagino que é até parecido, né? Com contexto totalmente diferente, sim. Mas eu acho que essa é a ideia que mais funciona. Porque... aqui abrindo mas uma reflexão em geral para os startupeiros, né, para quem quer empreender, né? Muitas vezes a pessoa quer começar com uma plataforma já, quer começar com um produto já, às vezes sem conhecer direito o mercado. Você precisa conhecer o mercado e fazer algo de uma área que você já esteja atuando e que você já conheça bem, porque você precisa conhecer a dor, qual que é o problema. De explorar, né? Você tem que ter repertório de campo para poder desenvolver em cima dele, né? Senão você tem uma ideia que a chance dela se concretizar ou não legal é em teoria, menor. mas depois na prática as coisas são, né, bem mais complexas. Então ali a gente já validou a ideia, a gente sabe que funciona. Agora, nós estamos ainda, nós não nascemos ainda, no sentido que a gente já está produzindo, está faturando, etc. Mas a plataforma vai ser lançada agora em janeiro, então vai ser outros desafios, né? Porque daí aqui a gente vai levar em escala aquilo que a gente estava fazendo. Então vai ser desafios aí interessantes e, enfim, bons,
né? E também dá um friozinho na barriga também, né? Porque, enfim, lançamento de plataforma, enfim, é outra realidade, né? Outras necessidades. Mas o time do César, nossa, está dando um apoio assim imenso. Eu acredito que se não fosse essa iniciativa deles, eu acredito não, eu tenho certeza, a gente não conseguiria estar onde a gente está, onde a gente está chegando, né? Esse apoio que não é só técnico. Ele falou, um time técnico, sim, um time técnico altamente especializado, sobretudo em inovação, né? Eu até brinco, eles às vezes têm mais ideias do que aquilo que a gente tem, né? Ele falou, opa, dá para fazer isso, dá para, né, vão evoluir nisso, né? Eles compram, o legal que eu achei é isso, eles fazem parte do time. Eles são parte do time, eles compram a ideia, eles ajudam a encontrar soluções, né? Então, isso é formidável. Se eu fosse contratar uma equipe externa para fazer, não seria a mesma coisa. Vem com paixão, né? Exato. Esse é um diferencial massa. Gulu, aproveitando aí, né, esse gancho, nessa etapa de validação inicial, assim, existem desafios, né, como o pessoal comentou aqui, que são bem específicos, né? A gente, nessa atuação como Tech Venture Builder, como é que a gente consegue atuar nessa estratégia, dando esse apoio, até mesmo na orientação de possíveis erros? Porque, assim, gente, especialmente quem está iniciando, vai ter erro e tudo bem, né? A gente espera que, inclusive, tenha, né? Faz parte, né? Acho que uma fala que os dois disseram é algo muito bacana, de que não é simplesmente só chegar pensando, só ter aquela ideia e só pensar na solução. É que se apaixone pelo problema, inclusive, para que se faça bem mais perguntas do que dar respostas, né? Como é que é nosso papel estratégico enquanto Tech Venture Building? Perfeito, Paty. A fala da Juliana e do Fernando foi ótima, assim, para introduzir o modelo de atuação do César. Não de propósito, mas nossa tese é justamente apoiar negócios que já estão em desenvolvimento, em operação, que é o caso da ED Seguros e da Volio, e introduzir inovação no produto como diferencial competitivo de mercado, né? Então, o César, nós temos uma atuação de apoiar startups nos mais diversos níveis de maturidade, mas o nosso modelo de Tech Venture Builder, que é um modelo de investimento econômico, onde a gente aloca de fato um time de especialistas de alta competência em tecnologia e design, nós atuamos justamente nessa etapa da jornada das startups, onde elas já estão em operação, normalmente faturando, né, que já tem mercado, conhecem bem do que estão fazendo, mas ainda estão nesse trabalho artesanal, como a gente tem aqui falado. E o César entra para trazer escala. Esse é o nosso objetivo, né? Então a gente quer realmente trazer um produto que tenha tecnologias robustas, emergentes, de ponta e que consigam, que permitam essa escala do negócio. O César, a gente, como o Fernando bem falou, a gente também apoia nos negócios, contatos estratégicos de investimento, comercial, mas o core da nossa entrega, de fato, é inovação em produto. E aí, até ontem foi um dia bem especial, né? A ED Seguros e a Volio estavam presentes, nós lançamos o selo Startups Powered by César, né? Então foi um momento bem marcante, porque nós estávamos com 9 das 10 startups que fazem parte atualmente do nosso portfólio. E foi para justamente concretizar tudo isso que a gente vem fazendo, né? Desde de muitos anos atrás, mas especialmente em 2022, com esse modelo de Tech Venture Builder, estávamos com investidores parceiros presentes também que atuam conosco. Então é isso, Paty, a gente realmente vem contribuir nesse sentido. E aí só para esclarecer para quem está assistindo, nos escutando, falando um pouco mais da nossa tese de investimento. É uma tese que ela é agnóstica a segmentos, mas a gente tem alguns setores prioritários, né, setores que são estratégicos para o César. Então, quem quiser acessar um pouco mais a nossa tese, a gente pode também se comunicar no site, mas a gente atua em negócios que nós temos uma carteira, um portfólio de clientes na área de solutions que se torna estratégico essas conexões, né? Então, cibersegurança, setor financeiro, ISG em geral também, educação, mobilidade automotiva, entre outros, sabe? Óleo e gás, exatamente. Energia. E nós investimos um cheque, quando a gente fala um cheque, é um investimento econômico, né? Mas a capacidade de desenvolvimento são projetos em torno de
400 a 1,5 milhão, depende muito da necessidade das startups, tá? E a gente busca startups que estão nas primeiras rodadas de investimento, mas já em operação, né? E aí por isso que esse modelo, né, de atuação de consultivo ou artesanal, um serviço ali que ainda não está tão automatizado, digamos assim, e que a gente consiga contribuir, né, não só com automação, mas com diferencial em inovação, né? Então trazer IA, trazer IoT, dados, com esse foco em tecnologias emergentes, é onde a gente consegue contribuir mais, Paty. Muito bom. Juliana, a jornada da ED Seguros, né? Como a gente já começou aqui, ela é recente e que está explorando muito, né? Você poderia compartilhar com a gente um pouco sobre esses primeiros erros, sobre as primeiras percepções, primeiros feedbacks, inclusive, já de usuários? Como é que para você está sendo aí, né, junto com a ED, essa jornada? E especialmente, como é que o César tem contribuído, né, nisso tudo? Bom, essa jornada inicial, ela está sendo um momento, assim, de muito trabalho intenso, né? Eu digo que eu trabalho em 3 turnos, porque eu estou com um filhinho pequeno que nasceu junto com a ED Seguros, então eu paro num dado momento. Tem 2 filhos, né, na verdade? Tem 2 filhos, foram 2 filhos, e eu paro num dado momento e vou até tarde, né, para continuar a dar conta de tudo. Mas é um período, assim, que a gente está desenvolvendo a estrutura e os processos todos da empresa, né? Então, num primeiro momento, foi uma loucura, porque como a gente já tem na base da Empreender Dinheiro, né, um grupo grande de planejadores financeiros, num primeiro momento a gente não sabia qual era a demanda que vinha desse público, dos clientes deles. Então a gente começou e teve uma certa avalanche. Nos afogamos ali, porque o processo é manual. Então, se eu tenho uma demanda muito grande de estudos do Hércules para fazer, eu preciso de gente preparada. E ter pessoas preparadas para atender da forma como a gente faz também consumia tempo de treinamento, porque mesmo que quando eu trago uma pessoa que tem experiência no mercado de seguros, como a forma que a gente faz é diferente do mercado, ainda assim eu tenho uma curva de aprendizagem muito grande. Então, o primeiro momento, a estruturação disso tudo foi com muitas horas de trabalho, madrugadas adentro, para desafogar isso. Passado esses primeiros 3 meses, a gente conseguiu equacionar, conseguimos encontrar pessoas que encaixaram melhor na operação, que conseguiram pegar a curva de aprendizagem de forma mais acelerada para a gente poder regularizar todas essas entregas, né? Então, a gente foi ajustar processos e ajustar o que a gente entregava de fato. Então, a gente conseguiu otimizar algumas coisas para poder enxugar um pouco mais a entrega, para eu diminuir o meu tempo de produção hoje, para eu poder entregar mais rápido para o cliente, porque se eu entrego mais rápido, eu tenho uma taxa de conversão maior. Então, a gente começou a ajustar essas coisas da operação e, nesse momento, a gente ainda não tinha nem vislumbrado a possibilidade de escalar e de desenvolver tecnologia nisso, né? A gente sabia que era um desejo que a gente tinha, mas a gente pensava assim, bom, primeiro a gente precisa estruturar a empresa, começar a ter recursos para, em algum momento, a gente conseguir investir em tecnologia. Eu, particularmente, como eu não era daqui de Recife, até começar a ED Seguros, eu não conhecia o César e não tinha ideia do potencial que a gente poderia construir juntos. E aí foi muito legal, porque as coisas não acontecem por acaso. O nosso head de tecnologia participou de um evento onde ele apresentou a empresa e foi ali que veio a ideia do César entrar junto com a gente. E aí abriu um mercado que a gente não tinha noção. Começam as ideias a surgir, a gente começou uma conversa e aí foi muito legal, porque foi um processo muito rápido. A gente já estava com a empresa toda bem estruturada, então o feedback até que a gente teve, né, foi a gente conseguiu fazer as primeiras reuniões e já fechar o contrato e começar o trabalho com o César numa velocidade muito grande. Então, agora que a gente começa a desenvolver de fato aquilo que a gente já lapidou no modelo manual, vamos dizer assim, né? Então, tem boas perspectivas pela frente. A gente está bem animado. O apoio do César para isso está sendo, assim, ímpar, porque não só com o desenvolvimento que a gente está começando, a gente teve o kickoff a semana passada, ontem a gente fez a nossa primeira reunião, então agora que a gente vai começar, 2025 vai ser um ano, assim, de muito aprendizado, muito conhecimento novo, muita troca. A gente está muito animado, porque
é impressionante isso, para a gente conta muito com o grau de envolvimento de parceria, né? Como o Fernando falou, assim, o que a gente encontrou foi uma sinergia que encaixou. E ontem, quando a gente estava lá no evento falando do selo, né, do César, foi muito legal porque foi um encontro realmente entre o César encontrou a gente encontrou o César, assim como a gente encontrou a Empreender Dinheiro num primeiro momento. E eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a trilhar aí uma jornada ao infinito e além, né? Ai, que legal, né? Faz parte, inclusive, da nossa missão, né, Gulu? A gente quer trazer impacto, é muito bom ouvir aí esses relatos. Fernando, vocês comentaram muito sobre, né, às vezes inicia até de forma artesanal, né, essa ideia, essa funcionalidade. E um dos grandes desafios é justamente esse, né? É equilibrar a inovação com a funcionalidade, né, muitas vezes do contexto. Você pode falar um pouquinho para a gente como foi esse processo, né, de trazer algo inovador, né, dentro da área que vocês estão na Volio, mas que fosse utilizável desde o início, né, com essa proposta muito forte, pensando até no usuário, pensando na pessoa que vai receber, né, que é algo também muito importante aqui para a gente, né, a gente, o nosso time, em todos os nossos projetos, a gente tem os designers, né, que olham, né, para aquela entrega como um todo. Como foi pensar nessa, da ponta a outra, inovação, já com esse olhar, assim, desse desafio? O interessante é que a Volio já nasce num contexto de inovação, né? Porque a gente está falando de uso de IA para gerar vozes, né? Então a gente já está ali num contexto de uma... Tá furando uma bolha já, Exato, né? né? Tá furando uma bolha e uma inovação que está evoluindo. Isso é uma coisa que muitas vezes, quando você mexe sobretudo com IA nesses últimos 2 anos, né? Ela tem evoluído muito rápido. Inclusive, para nós, estar acompanhando isso é suado, né? Porque você está ali, ok, hoje determinada tecnologia não funciona, mas amanhã cedo já está funcionando, né? Então, é uma coisa assim muito até cansativa, né? De você tá indo atrás. Mas a gente entende que a tecnologia por si só não é suficiente, tá? Entender essa necessidade do cliente, né? Entender o que ele precisa efetivamente, né? Qual que é a necessidade dele, e entender também que as demandas, a gente sempre parte de hipótese, né? Eu acho que talvez seria, mas depois validar, né? Por exemplo, uma hipótese que a gente tinha no início as pessoas querem ouvir, querem os textos em áudio. O importante é que isso seja rápido e barato. Tá? Então, vamos converter ali com a IA, e se tiver erros de pronúncia, não tiver tão bom, passa. Essa é uma tese que não existe, tá? A gente testou isso com editoras, que é um mercado muito exigente, tá? Para qualidade, e isso foi muito bom para nós, porque elevou bastante o nosso nível, porque a gente tem que atender uma exigência muito alta. E a gente começou a ver que também com empresas não querem, porque a gente faz às vezes a apresentação da empresa, ou até alguma documentação que eles querem disponibilizar, sobretudo para acessibilidade, né? Geralmente o pessoal pensa, acessibilidade, vamos só bater a lei ali, vamos colocar um áudio. Em vez não é bem assim, tá? As pessoas buscam, mesmo porque esse é um dos diferenciais da Volio. Já existe outras plataformas, se você quiser converter em automático um texto, você faz, tem um monte de aplicativo que faz isso. Mas fazer ela com um nível mais elevado e que eu consiga gerar um áudio que seja profissional. Eu até gosto de brincar, enfim, mas não é bem uma brincadeira. A plataforma que com o César a gente está desenvolvendo, e que agora em janeiro a gente vai lançar já, né? Então a gente está num estágio bem bacana. Não é para quem quer ficar brincando com vozes. Eu vou clonar a voz de fulano, Não, é para quem quer um produto profissional e colocar à venda esse produto profissional. Com qualidade, com qualidade, né? Com etc. Então não é para quem quer brincar com vozes ou fazer... Não, é para quem quer realmente eu empresa, preciso ter um produto de qualidade, desfrutando a tecnologia. Então, por exemplo, a gente não vai trabalhar com clonagem de vozes por uma série de questões não só legais. Tem ética, né? Discussões éticas. Exato. Mas a gente vai trabalhar com criação de vozes originais, tá? A gente quer atender um mercado que é o mercado da acessibilidade. Então a gente quer facilitar para as empresas. Eu preciso oferecer essa acessibilidade. E o áudio é uma das possibilidades, né? Então eu quero te oferecer uma plataforma onde você vai poder gerar esse áudio com qualidade, um custo mega reduzido, respeito a uma gravação em estúdio, respeito a até outras plataformas, mas com uma qualidade excelente.
Tá? Então, isso tudo a gente foi vendo, foi testando, foi descobrindo. Né? Olha, nós fizemos agora 40 livros para um edital de livros infantis, que não tem nada a ver com o nosso core. Isso que é interessante. É uma demanda que veio dos clientes, mas outra coisa que às vezes o pessoal não pensa, startup tem que pagar boleto também, né? Ah, Então, às vezes, vem uma Você não demanda... seleciona tanto assim Exato. no início, né? Você No fala, início não, não tá, é que- eu faço. Não, exato. Está dentro, nós fazemos áudio, pediram isso aqui. Não está dentro da plataforma, tá? Mas a gente conseguiu criar algo muito, muito bom. Tá? Tanto que passa não só para uma narração humana, mas até às vezes muito melhor, até em alguns casos, tá? Com sonoplastia, com coisa assim bem bacana, com voz cantando, enfim, com coisas. E isso deu para nós, e está dando para nós, uma experiência muito boa em vozes de IA. Né? Que a gente vai transportar essa experiência na plataforma, a gente já está fazendo isso, conversando com o time do SES, explicando, olha, talvez a gente precisa isso aqui, para que o cliente consiga ele mesmo melhorar essa pronúncia, essa voz, essas pausas, etc, etc. Então, gerar até uma autonomia, né? Que eles falam, exato, né? mas essa é a ideia. A escala nossa vai ser não porque vai ser automatizado, mas porque o cliente vai ter um estúdio onde, mesmo que eu não saiba nada de áudio, porque tem quem trabalha aí com áudio sabe, tem um monte de sutilezas técnicas, né, para deixar um áudio agradável e que você consiga escutar por 6 horas. Escutar um audiolivro por 6 horas tem que ser agradável, não tem que ser voz só bonita. Né? A voz lá é bonita. Não é questão só de ser bonita. Você tem que conseguir manter essa. Porque essa voz bonita começa a ficar irritante depois de um tempo, né? Então a plataforma vai dar a quem não tem esse conhecimento técnico a possibilidade de criar um áudio com uma qualidade excelente. Né? Então está sendo uma jornada assim bem intensa, de erros, de acertos, né? de testes, né? Inclusive com os clientes, né? O mercado de audiolivro no Brasil é um mercado ainda muito jovem, tá? Ele está crescendo, né? E é um mercado que ainda tem respeito ao mercado no exterior, onde já se fatura bilhões, enfim, é um mercado ainda muito pequeno. Até a gente brinca entre nós, nós somos ali os pequenininhos, né? Até o César investir em nós, eu achei assim também um desafio, inclusive, para eles, né? Interessante, porque é um mercado ainda muito pequeno, mas que tem uma perspectiva de crescimento muito grande. Então, a Volio é uma empresa que olha daqui 2 anos, 2, 3 anos. Daqui 2, 3 anos é que ela vai realmente bombar e vai realmente, porque é um mercado que está crescendo assim. E isso para nós é legal, eu gosto desse pioneirismo, né? Da gente estar entrando numa área que está ainda em desenvolvimento, porque a gente aprende muito, né? E ao mesmo tempo o friozinho na barriga, você diz assim, nossa, é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, né? Então tem esses dois estresses ali, enfim. Pô, é legal a gente observar, né, que vocês dois estão em nichos diferentes, né, em termos de mercado, mas são muito complementares, né, as dicas e sugestões que vocês estão comentando, né? Não se apegar apenas somente à solução, explorar bastante, conhecer, olhar para a possibilidade de errar e falhar de forma rápida, mas se ajustar. Até parece que é clichê, inclusive, quando a gente diz, né? Falhar R, mas rápido. R né? rápido, É, né? R, mas R rápido. Mas faz parte, inclusive, do processo, mas que é tudo uma questão de aprendizado, né, Gulu? Como é que você, que está com contato, né, não só, você falou das 10 startups, né, não só com o pessoal que está aqui presente, mas como é que a gente enxerga aí todo esse processo? E até pensando, lógico, em dicas, né, de possíveis pessoas empreendedoras que estão chegando aí e que querem pegar mais esse processo com a gente. Perfeito, Paty. O César é uma grande empresa, né? Nós somos mais de 1.200 colaboradores, mas nós temos um DNA de startup, sem dúvidas, porque tudo isso que a Juliana e a Fernanda estão compartilhando de validação, experimentação, faz parte do DNA do César. Né? Nós, até atendendo clientes corporativos, grandes empresas na área de solutions, a gente tem uma metodologia própria, que a gente chama de TIO, né? Que é uma metodologia de experimentação. Né? Então, são squads que trabalham em sprints de experimentação para justamente validar hipóteses, como o Fernando trouxe, né? E a partir dessas validações, desses aprendizados, gerar de fato a inovação. A inovação tá aí no processo de experimentação. Então, tá falhando.
Então, Paty, acredito que as startups precisam seguir essa trilha, né, esse caminho que justamente a ED e a Volio estão fazendo. E faz parte de uma jornada de quem quer realmente inovar e ter um negócio em escala, né? Então, acho que foi o Fernando falou no começo, né, que investir em um produto de uma vez só, ela tem um grande risco, né, de falhar no lançamento, né? Então a gente sempre recomenda esses ciclos pequenos de experimentação. Por isso que o César trabalha com as startups, com pequenas entregas, validação com o cliente, volta para fazer ajustes e de fato lançar algo de mercado, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido, né? O César contribui muito com essa visão. Eu tenho muito orgulho de falar que o César é uma das empresas no Brasil, falo isso com muita segurança, que tem uma maior quantidade de designers, né, dentro do centro de inovação. E isso é muito relevante, que traz essa característica do design, né, de ser aquele que olha muito para os desafios e criar soluções a partir deles, né, e não pensar apenas no produto em si desde o começo. Então, Isso que você falou, desculpa te interromper, Claro, isso por que você favor. falou é uma coisa legal, porque ontem, quando a gente fez a nossa primeira reunião, a observação que nós conversamos, eu e o Nelson, foi justamente isso. A nossa primeira reunião foi com a equipe de designer. Então, a gente começa pensando na experiência do cliente para depois olhar para toda a construção, né? Isso é maravilhoso, porque no fim das contas não adianta eu achar que meu produto é muito legal se quem vai usar não tem a mesma percepção de valor. Então, você acertar essas expectativas, isso é muito legal. Só trazendo um case rápido, Pato, que foge um pouco do contexto de startup, mas também tem tudo a ver. A gente recebeu uma vez um feedback de uma grande corporação cliente nosso, né, que no início do projeto eles tinham feito um investimento altíssimo, no valor de milhões, em uma solução de tecnologia com outro fornecedor, né, e simplesmente na entrega do produto, apenas uma pessoa em uma empresa de milhares de pessoas estavam utilizando de fato a solução. Né? Então foram 5 anos de jornada de desenvolvimento que foram de fato jogados fora todo o investimento. E aí quando foi no início do projeto com o César, nós passamos 3 meses fazendo só imersão. Então entrevistamos mais de 100 pessoas dentro da empresa, clientes, parceiros, e no começo existia certa desconfiança. Eles ficavam, cadê o produto? Cadê as entregas? E a gente mostrando, tentando educar nesse processo de que é preciso emergir, é preciso entender um pouco mais para a gente criar essas hipóteses e testar. E aí no final foi muito legal porque hoje o projeto já está entregue, rodando dentro do cliente, transformou de fato o cenário desse cliente, sabe? Então a gente traz muito isso para o contexto de startup, faz parte do DNA do César, né, de todas as áreas do César, e a gente tem trabalhado muito com as startups que estamos em desenvolvimento e até aquelas que a gente já entregou o projeto e aí estamos acompanhando. Então, faz parte muito do nosso DNA, Paty. E eu quero só confirmar isso, porque a gente também, quando começa, né, nessa jornada, né, o César fez todo esse trabalho de discovery, etc. E às vezes no início ficava, pô, mas a gente já sabe, eu já sei o que vai funcionar, já, né, não precisa fazer tudo isso. E a gente vai aprendendo que não é assim. Precisa muito desse processo. E agora eu percebo ainda que, nossa, eu ainda vou ter que descobrir ainda. Eu tenho que fazer agora um processo de imersão para a plataforma, porque a plataforma, como ela vai dar escala, então eu preciso ainda entender. Porque o que eu estava fazendo antes era mais artesanal, aqui eu já dominava, beleza, mas agora é um produto diferente. É uma forma diferente de trabalhar, então eu vou ter que fazer um discovery, né, em cima disso, e eu acho muito legal. Essa foi uma aprendizagem para mim muito grande também, de entender que, então, no início, geralmente as pessoas olham, como nós sobretudo, numa cultura mais imediatista. Nós temos uma cultura um pouco imediatista. Eu quero a solução aqui. É verdade. Então você vai ali, Ansiedade, me dá, né? Que entender, eu tenho, enfim, eu tenho aqui, eu quero uma Planejamento é solução perda de tempo, né? O Sim. empreendedor pensa muito isso, E as empresas brasileiras são poucas aquelas que fazem planejamento. Eu digo planejamento para 2, 3 anos, né? Porque, nossa, 2, 3 anos, não sei. E a gente precisa um pouco disso, né? É por isso que muitas empresas quebram, Exato. né? Startups e pequenas empresas de uma forma geral, mesmo que não sejam da área de tecnologia, porque elas subestimam o poder do planejamento no resultado. Você economiza tempo, economiza dinheiro, economiza muita coisa. E de entender a reação das pessoas, né? Porque às vezes eu tenho a reação minha ou de uma pessoa que está aqui mais ou menos próxima, mas e aquelas
que realmente vão utilizar. Qual vai ser a reação delas, como é que elas vão utilizar isso, etc. Então isso tem a ver com descobrir qual que é o meu cliente ideal, esse é um processo assim, que a gente fala para o empreendedor em geral, é importante, mas que a gente subestima. Eu sou o primeiro que faço minha culpa, vamos dizer assim, no início, de subestimar um pouco isso, mas que ainda deu tempo de eu aprender isso, é uma coisa que a gente vai aprendendo sempre mais. Legal. Gente, última pergunta aqui, para a gente poder finalizar. Dica de ouro. Qual é o principal conselho que ambos dão aí para os nossos queridos amigos que querem empreender, que estão entrando aí no mercado? Olha, eu acho que depois que a gente falou do planejamento, acho que a segunda é resiliência, porque é difícil, dá trabalho, né? Muitas vezes a pessoa começa, pelo menos, como eu nunca tinha pensado em empreender até começar, você vem com aquela imagem do empreendedorismo como uma coisa que você vai ter mais tempo livre, né? Isso é uma grande ilusão. Você vai trabalhar 3 vezes mais, 4 vezes mais, com a diferença que você está trabalhando por uma coisa que você acredita, para o seu projeto. E aí é bem diferente, né? Então, eu acho que a resiliência para entender que não é um crescimento linear, não é um processo linear. Vão ter altos e baixos, tem dias que você chega, você vai chorar de noite, vai falar, cara, não vai dar. Não aguento mais. Mas aí você acorda, levanta, sacode a poeira e segue em frente. E se conectar com quem pode te ajudar. Porque você não faz nada sozinho, né? Quando você está sozinho, você tem um teto, você está limitado. Então, quanto mais você acreditar e deixar que outras pessoas se apaixonem pela sua paixão e sonhem junto com você, é que você consegue construir coisas grandes. E é um exercício de desapego, porque você é o dono, né, o pai, a mãe que está gestando aquele projeto ali, você tem a tendência de querer fazer tudo, e não, é um exercício enorme de desapegar e ter resiliência. Nossa, eu assino embaixo cada dica que você deu. Eu ia falar da resiliência. Contemplado, né? Não, porque eu ia falar da resiliência também, porque realmente não é fácil, né? Que ela falou, a gente ser empreendedor, tem um pouco essa gourmetização do empreendedorismo, né? Então, um cuidado que eu diria que é uma coisa, que é um conselho que eu dou para mim mesmo, tá? Um autoconselho, é aquele da gente se escolher de vez em quando, tá? Achar essas pausas, porque a gente não aguenta. Equilíbrio, né? É o equilíbrio. A gente que tá... Porque no início eu sempre pensava, olhava startup para os moleques. Os moleques, os jovens que estão empreendendo, né? Em vez... a gente tem que levar tanta coisa para frente na vida, a gente precisa encontrar um espaço para nós e, às vezes, fechar as portas a outras... Tentar manter o foco, né? Porque essa questão isso tem muito a ver com a resiliência, né? Se você não manter o foco, você não consegue aguentar. Tá? Faça escolhas e vez ou outra escolha, assim, né? Exato. Você precisa parar, você precisa recuperar as forças. Essa dica também de se envolver com pessoas que te ajudem. Aqui com o César, nossa, é já uma... dizer, 80%, 90%, enfim, da escolha feita já é perfeita, né? Digamos assim, é perfeita a escolha, porque eles já te ajudam muito nisso, e quando você está na dificuldade, eles também vêm ajudar. Às vezes você tem sempre... As coisas desenvolvem, não é nunca linear, né? A gente sempre só conta as vitórias, né? Mas as derrotas não entram nas postagens. Exato, não entram, não são instagrameáveis, né? O dia que você tá acabado, que você não quer nem saber, que você não quer ouvir, que você quer fugir, abandonar tudo. Não gera aquela audiência no LinkedIn. Não gera. Post, né? O dia que você discute com a equipe mesmo, às vezes, não, cara, essa ideia aqui não era a ideia que eu tinha, agora que estão mudando. E você precisa de tempo para digerir as coisas. E nós estamos num mundo muito corrido, com muita coisa. Então, eu sinto isso, eu estou sentindo isso. Da gente, às vezes, encontrar mais espaço, parar um pouco. Porque isso ajuda, inclusive, nas ideias. Porque, às vezes, você, no calor, né, das decisões, diz, nossa, não, isso aqui eu não quero fazer isso, ou acho que não é essa a ideia que eu tinha. Mas, de repente, você dá uma parada, dá uma pensada, conversa, troca uma ideia... Você começa a entender que talvez seja a solução melhor, ou encontra outra ainda. Eu acho que esse é o maior desafio, porque justamente é um paradoxo, né? Você está naquele momento em que você tem que acelerar muito. E, ao mesmo tempo, de vez em quando, você precisa pisar no freio. Exato. É difícil. É difícil. É difícil. E ter a paciência, eu acho que é a comparação com o filho, né? Ainda mais para vocês mulheres é mais clara ainda. Você tem que ter uma paciência, vai levar 9 meses, tá? Ou vai levar tanto tempo. Você tem que ter uma paciência.
de esperar. Isso não é fácil, tá? A gente tá falando aqui como se fosse uma coisa, essa é a dica, aquelas 10 regrinhas. Não é fácil. Cada um tem seu ritmo e precisa se descobrir. Mas precisa ter uma paciência que o produto vai amadurecer. Às vezes essa paciência dá o frio na barriga porque você precisa também se manter economicamente. E às vezes não é sempre também fácil, você tem que arranjar dinheiro em outro lugar. Ou então você precisa apertar ali e às vezes reduzir a operação para poder resistir. Agora não podemos investir muito em marketing. Mas marketing é essencial. Aí todo mundo fala, não, você tem que ter marketing. Ok. Maravilhoso, mas eu não tenho como fazer. Como é que eu vou fazer? O orçamento é um só. Exato. Como é que eu vou me organizar nisso? Eu preciso ter mais pessoas, precisa ter... Eu concordo com tudo, mas depois, como é que eu vou fazer efetivamente isso? Então, às vezes, você precisa dar uma parada, você precisa mudar, você precisa ser criativo, às vezes, encontrar soluções que, às vezes, você não tinha visto, enfim. Aqui, a gente deu mais do que uma dica, né? Mas essa da resiliência, essa de encontrar pessoas e essa também de, às vezes, dar uma paradinha ali para pensar melhor. Eu acho que essas são essenciais. Muito bem. É se conhecer, né, Gulu? Entender isso da jornada, entender que vai ter altos e baixos, entender que precisa realmente fazer esse olhar amplo, né? E eu acho que aqui nosso intuito enquanto César, né, é sempre dizer, está difícil pensar, a gente chega aqui junto, né? A gente tem, inclusive, uma plataforma, né, que dá esse match perfeito, que é o Dates. Conta pra gente o pessoal aí, pra gente poder encerrar, o que é o Dates e como é que a gente pode aplicar essas dicas que o pessoal deu dentro aqui do nosso processo, da nossa operação. Perfeito, Paty. Minha dica ia ser justamente nessa linha, né, de encontre os parceiros ideais, porque, como a Juliana falou, Fernando reforçou, a jornada de empreender não é fácil, mas ao mesmo tempo tem como ser menos difícil se você tiver junto, né, de pessoas que tragam, né, para essa jornada competências que você não tem dentro do seu time, tragam recursos, infraestrutura que você atualmente não consegue. Então, só um exemplo para falar um pouco como fazer isso, mas o César, né, nós somos uma Venture Builder, um Tech Venture Builder, então nós não temos um veículo de investimento financeiro, né? Então, para isso, a gente entende que para startups o produto é muito importante, mas também tem a necessidade de capital para outras áreas, marketing, vendas, entre outros. Então, nós temos hoje mais de 20 parceiros, né, de investimento institucionais, investidores anjos, fundos de investimento, que trazem essa competência para a nossa rede, né, de investimento de capital. Então, a gente também está junto de outros parceiros, né? Nós não temos todas as competências, nós não temos a capacidade de entregar tudo para startups, e isso é uma forma também de contribuir. E aí o Dates, né, a nossa plataforma, que o César desenvolveu, inclusive no jornada de intraempreendedorismo dentro do César, né? O César lançou desafios internos e os colaboradores puderam propor e desenvolver internamente, o Dates surgiu a partir disso. É uma plataforma que conecta startups a investidores, né? Então, hoje nós já temos mais de 1.300 startups cadastradas no Dates, atualizadas, e do outro lado, diversos investidores, né, onde a plataforma ela faz um match inteligente através das teses. Então, por exemplo, se tem um investidor que ele busca startups da área de saúde, que estão buscando um cheque entre 100 mil e 500 mil, por exemplo, ela vai lá e faz um match inteligente com a tese de startups que estão dentro desse segmento buscando esse tipo de capital. Então é uma forma de se conectar com outros investidores e também com o César. O César, enquanto Tech Venture Builder, analisa startups através do Dates. Então, quem tiver a oportunidade, faz o cadastro, né, dates.cesar.org.br, faz o cadastro lá, é simples, gratuito e rápido, e solicita um match com aquele investidor que você entender que tem um perfil que você está buscando, porque ao solicitar o match, do outro lado, vai ter alguém analisando o seu negócio e também a oportunidade de se conectar com outros investidores. E só para concluir sobre o Dates, a gente também tem um clube de benefícios, diversos parceiros que trazem benefícios, descontos, oportunidades para as startups cadastradas no Dates. Excelente. Pessoal,
Que papo incrível, né? A gente pôde ter essa percepção melhor de como é que é essa validação inicial, essa ideia, né? A construção de toda essa jornada do empreendedorismo. Entender um pouco mais, né, sobre essa parte de aprender com os erros, de superar, de ter resiliência, de ter parceiros aí que apoiem. A gente fica muito feliz. Mais uma vez, agradecemos super vocês estarem aqui com a gente. E que a gente espera cada vez mais, né? Outros episódios, quem sabe aí contar um pouco mais das histórias, tanto da ED Seguros quanto da Volio também. Pessoal, agradeço também a vocês que estão aqui nos acompanhando e se vocês quiserem continuar cada vez mais se conectando com a gente tem materiais muito bacanas que podem ajudar aí a você que está querendo empreender, incluindo o nosso Dates, essa plataforma aí inteligente de match que reúne dados das startups, investidores e das empresas para promover essa conexão. Aqui no link do episódio vai estar falando mais sobre o Dates também, bem como os arrobas do pessoal e as startups que fazem parte. Muito obrigada mais uma vez a todos. Continue seguindo aqui o César. Se gostou desse episódio, comenta aqui pra gente. Tem alguma dúvida, alguma crítica também a fazer? É só procurar a gente nas nossas redes sociais ou no podcast @cesar.org.br. Vamos dar? Muito Obrigada, bom? Bora dar. Até mais, pessoal. pessoal. Foi um prazer. Obrigado. Tchau, tchau.